Bom dia! Mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 30/3, nós vamos meditar de 2 Samuel, do capítulo 22 ao capítulo 24. E nós finalizamos hoje 2 Samuel. A partir de amanhã nós iniciaremos, Primeira Reis. E nós vamos rever muita coisa que nós vimos aqui em 1 e 2 Samuel. Nós iniciamos o capítulo 22 com um cântico de louvor que Davi compôs, E é um cântico muito lindo, porque retrata um pouco da visão do salmista Davi, que nós vamos ver lá em Salmos, grandes salmos ele vai escrever, e aqui ele escreve um cântico, Em 2 Samuel, revela a visão dele de Deus, E o relacionamento que ele tinha com Deus. Diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Meu Deus, minha rocha em quem eu encontro proteção. Ele é o meu escudo, o poder que me salva e o meu lugar seguro. Ele é o meu refúgio, o meu salvador, aquele que me livra da violência. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e ele me livrou dos meus inimigos. Diz assim mais: em minha aflição, clamei ao Senhor, sim, clamei a Deus por socorro do seu santuário. Ele me ouviu, meu clamor chegou aos seus ouvidos. Olha que coisa linda, Ele passava por tribulações, ele clamava ao Senhor, mas ele tinha a certeza que o clamor dele era ouvido. E ele continua, falando assim: montado num querubim, pairava sobre as asas do vento, envolveu num manto de escuridão, em densas nuvens de chuva, um clarão resplandeceu ao seu redor e dele saíram brasa viva. O Senhor trovejou do céu e a voz do Altíssimo ressoou, atirou flecha e despertou seus inimigos, lançou raios e fez fugir em confusão. Então, por ordem do Senhor, com um forte sopro das suas narinas, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram expostos. Dos céus estendeu a mão e me resgatou. Tirou-me de águas profundas e livrou-me de inimigos poderosos, dos que me odiavam e eram fortes demais para mim. Ele continua dizendo assim: ele me levou a um lugar seguro e me livrou porque se agradou de mim. O Senhor me recompensou pela minha justiça, por causa da minha inocência me restaurou. Cumpri todos os seus estatutos e nunca abandonei os seus decretos. Ele diz assim: ele viu em mim a inocência. Aos fiéis te mostrarei, te mostras fiéis, aos puros te mostra puro, mas aos perversos te mostra astutos. Livra os humildes, mas teus olhos observam os orgulhosos, e tu os humilha. Ó Senhor, tu és a minha lâmpada, ó Senhor, ilumina minha escuridão com a tua força. Podes atacar qualquer exército, como meu Deus posso saltar qualquer muralha. Que coisa linda isso, não é? E ele diz assim: o caminho de Deus é perfeito e a promessa do Senhor sempre se cumpre. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha firme senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza inabalável e remove os obstáculos do meu caminho. Deus é a minha fortaleza. Ele repete, Treina minhas mãos para a batalha e fortalece os meus braços para vergar o arco de bronze. E aí ele continua, é um cântico assim maravilhoso, porque expressa a grandeza de Deus, vista por um homem,
Ele diz assim: o Senhor vive, louvado seja minha rocha, exaltado seja Deus, rocha da minha salvação. Ele é o Deus que vinga dos que me fazem mal, sujeita as nações ao seu poder e me livra dos meus adversários. Tu me mantém em segurança, fora do alcance dos meus inimigos. Sim, cantarei louvores ao teu nome. É maravilhoso este hino, este cântico de louvor a Davi, e nos inspira a usarmos estas palavras para também engrandecermos a Deus e dizermos: Senhor, tu és a minha fortaleza, tu és o meu escudo, independente das circunstâncias, saiba em quem você pode confiar. E aí nós temos o capítulo 23, que são as palavras finais de Davi. Diz assim: estas são as últimas palavras de Davi. Isto é o que diz Davi, filho de Jessé. Davi que foi exaltado. Davi, o homem ungido pelo Deus de Jacó. Davi, o amável salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por seu intermédio, suas palavras estão em minha língua. O Deus de Israel falou, ó rocha de Israel, e me disse: aquele que governa com justiça, que governa com temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, como a manhã sem nuvem, com o brilho do sol que faz crescer a grama nova depois da chuva. Ele diz assim: acaso não foi minha família que Deus escolheu? Sim, ele fez comigo uma aliança e sem fim, bem definida e garantida nos mínimos detalhes. Que coisa maravilhosa! Ansei ter esta aliança que Davi teve, que alcança os mínimos detalhes. Olha só, ele diz: os perversos, porão, são como espinhos lançados fora, pois ferem a mão de quem o toca. É preciso usar ferramenta de ferro para cortá-los, serão inteiramente consumidos pelo fogo. E aí, logo em seguida, ele vai falar sobre os guerreiros mais valentes de Davi. E ele vai ressaltar 3 guerreiros. Ele diz, que o primeiro é Jabezão, e ele fala que este homem usou uma lança para matar 800 soldados inimigos numa só batalha. Que grande guerreiro, O segundo era Eleazar, filho de Dodó, E fala que ele um dia ficou tão cansado de levantar a própria espada, e o Senhor lhe deu vitória naquele dia, E ele fala que os soldados tiveram apenas que recolher os despojos. E depois dele vinha Samá, filho de Agé, Então ele ressalta aqui esses 3 principais guerreiros, E depois ele vai falar sobre os 30 de Davi. Mas antes dele falar dos 30 de Davi, ele vai dizer que numa ocasião, ressaltando a coragem desses 3 guerreiros, ele fala que nesta ocasião Davi estava na fortaleza e um destacamento dos filisteus havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: como seria bom beber a água pura dos poços que fica junto ao portão de Belém. Então os 3 atravessaram a fileira dos filisteus e tiraram água do poço e trouxe a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou no chão como oferta ao Senhor. Que o Senhor não permita que eu beba dessa água, exclamou. Ela é tão preciosa quanto ao sangue desses homens que arriscaram a vida para trazê-lo. E Davi não a bebeu. Esses são exemplos dos feitos desses 3 guerreiros. E aí depois ele vai falar sobre os 30 valentes de Davi, Vai citar o nome deles, E depois, no capítulo 24, vai falar que Davi realiza um censo. E Joabe ainda tenta se opor, dizendo: mas rei, não é necessário fazer esse censo, Você sabe, é nítido que o povo cresceu, mas Davi insiste. E o texto fala que Joabe saiu
para fazer este censo, né, que o rei tinha insistido. Então ele percorreu toda a terra e em 9 meses e 20 dias voltaram para Jerusalém. Joabe informou ao rei o total da contagem. Havia em Israel 800.000 homens aptos para irem à guerra e que sabiam manejar a espada, e em Judá havia 500.000. E aí, depois que Davi fez esse censo, sua consciência começou a incomodá-lo. E aí ele pede perdão, né, a Davi, e ele fala: eu cometi uma insensatez, Deus, eu não deveria fazer, né? E aí Deus manda o profeta Gade falar com ele, né? E esta foi a mensagem: vai e diga a Davi que assim diz o Senhor, darei a você 3 opções. Opção desses castigos que eu aplicarei a você. Em resumo, Davi escolheu cair nas mãos do Deus vivo. Ele não quis cair nas mãos dos homens, mas sim nas mãos de Deus, porque ele era misericordioso. Então Davi conhecia a misericórdia de Deus para com ele, até mesmo quando ele pecava, quando ele cometia insensatez, como aqui diz o texto, né? E naquele dia veio a praga que durou um tempo determinado, morreram muitos homens, mas o texto fala que Deus disse ao anjo da morte: pare, já basta. Né? Ou seja, Deus teve compaixão de Israel e de Davi. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã nós queremos experimentar este relacionamento que Davi tinha contigo, experimentar a tua grandeza, aquele Deus que é tão grande, mas se preocupa nesta aliança que temos com ele nos detalhes. Queremos entregar a Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.